Apesar da greve dos professores, escolas públicas retornam às aulas presenciais em todo o estado. Sobre o planejamento da Secretaria de Educação para a volta às aulas, neste contexto de greve, de pandemia, nós vamos conversar agora com a Maria José Mendes, que ela é diretora da Unidade de Ensino e Aprendizagem da SEDUC. Muito obrigado pela presença da senhora, um prazer recebê-la aqui. E, primeiro, eu queria saber da senhora como é que está o trabalho de preparação das escolas em relação aos protocolos de segurança, principalmente nesse período agora, apesar do final já da Ômicron, mas ainda estamos com a variante Ômicron circulando no estado. Boa tarde, Douglas. Boa tarde. Boa tarde a todos que nos assistem. A Secretaria de Estado de Educação, ela passa por um processo de preparação e adequação desde 2020. Então, ali em setembro, outubro de 2020, a gente já fez a nossa primeira retomada presencial, que foi o primeiro protocolo, o primeiro decreto, o primeiro autorizo que a gente teve, com as terceiras séries e preparatório Enem. Ali ainda em 2021, em agosto, tivemos um outro autorizo e demos aos nossos pais responsáveis a opcionalidade do estudante vir ou não, dado que não tinha tido ainda o processo de vacinação nem de primeira dose. Em outubro, fizemos um outro movimento, tornando a obrigatoriedade. Dado que veio essa elevação de contaminação, as nossas escolas vêm fazendo todo o cumprimento dos protocolos sanitários, que é desde instalação de pias, tapetes sanitizantes, aferição, há uma cobrança do passaporte de vacinação, distanciamento, uso obrigatório de máscara. E tivemos agora o autorizo para, a partir de 7 de março, estar de maneira presencial com os nossos estudantes. E as equipes técnicas, tanto pedagógicas como de gestão e inspeção, estão nesse acompanhamento contínuo de monitoramento, de como está, de fato, esse retorno, mais uma vez, presencial ao chão das nossas escolas. Diretora, uma pergunta que eu tinha pensado e também conversando com alguns pais, eles tocaram nesse assunto, que é o seguinte: algumas salas têm um número elevado de alunos, então uma sala de uma determinada série de um determinado colégio tem um número elevado de alunos. E se a gente considerar, por exemplo, a questão do distanciamento, fica um pouco difícil visualizar como será feito o distanciamento com aquela quantidade de alunos. Então a pergunta que eu faço à senhora, nesses casos específicos, haverá remanejamento de alunos? Sim, na nossa própria portaria, Douglas, a 241, que foi a última emitida pela Secretaria de Estado, nós já pontuamos isso, de que o nosso retorno se daria em 2 etapas. A primeira foi de maneira ali ainda remota, 21 de fevereiro, e a partir do dia 3 de março, de maneira presencial. Na impossibilidade, na própria portaria traz isso, na impossibilidade do 100% presencial, a gente vai avaliar, vai realmente ver isso, há um autorizo para o híbrido. Em caso excepcional, o remoto, porque a gente reavalia cenários, o município. O que a gente comemora é que a contaminação tem diminuído e que a gente caminha aí, quem sabe, como está previsto até pelo Consórcio Nordeste, sair da pandemia para endemia. Então, assim, tudo já está assegurado para o documento, nada é feito de maneira aleatória. As escolas, elas fazem o seu plano de atendimento, o seu plano de ação, mas há um acompanhamento da unidade central, que somos nós que ficamos aqui na sede, em alinhamento com quem fica nas gerências regionais. A aula remota, ela continua, mas continua para garantir estes casos que a senhora falou, específicos, que serão avaliados pela Secretaria e, depois da avaliação, serão autorizados ou não. Ou não. Então, a aula remota continua, mas não por opção. Não. Era só nesses casos específicos. Agora, em relação à questão da greve, como é que a Secretaria está tratando? Ontem nós trouxemos, inclusive, uma reportagem mostrando o sindicato falando da greve. Já há um trabalho, já há um canal de negociação com a Secretaria para tentar resolver essa pauta de reivindicações? No tocante à greve, a gente coloca e pontua para todos que há uma equipe do governo, tanto administrativa como econômica, da área econômica, nos nuances de que eles é quem faz essa tratativa. Nós aqui, enquanto parte pedagógica, aqueles que estão realmente no planejamento do ensino-aprendizagem, é que garantimos para os pais e responsáveis que haverá um cumprimento da carga horária para esses estudantes. Mesmo não tendo a aula, ou que o motivo venha a ser a greve ou qualquer outro, que nessa circunstância a gente está nessa...
A gente vai estar avaliando cada calendário, cada escola. Hoje a rede conta, Douglas, com 641 escolas em todos os estados, nas 21 gerências regionais, e é feito um monitoramento 641 pontual. escolas? 641, em 21 gerências. Diretora, em relação aos anos, os 2 anos que os alunos participaram especificamente de aulas remotas, não é? Especialistas têm falado, têm discutido sobre o déficit de aprendizagem, porque, obviamente, uma coisa é você assistir a aula remota como complemento da aula presencial, outra coisa é só a aula remota. Realmente existe uma diferença, sem contar que muitos alunos não se adaptam, não conseguem se adaptar ao método remoto. A diretoria da senhora detectou realmente que ao longo desses 2 anos aconteceu essa deficiência, existe essa deficiência, há um planejamento para tentar ao longo dos próximos anos reverter esse quadro? Sim, Douglas, e sim todos que nos assistem. As aulas remotas, a pandemia, pegou todo mundo de surpresa. Então, a aula remota não foi uma opção, foi uma necessidade. Então, naquele momento de planejamento para as diretrizes de aula remota, era realmente manter com os alunos os vínculos. Vínculos esses não só de aprendizagem, mas vínculos mesmo com a escola, para que não se despertasse. Então, a gente já tem vários estudos e sabemos, né, temos dados, evidência do que foi esses 2 anos, as perdas de aprendizagem. Então, dentro da diretoria de ensino e num contexto de rede, a gente já tem sim um trabalho, onde já fizemos avaliações diagnósticas, já temos planejado mais 2 para esse ano, e a partir dessas evidências, desses dados, é trabalhar não só na recuperação de aprendizagem, mas na recomposição mesmo de aprendizagem dos nossos estudantes. A gente tem pela frente não só o estado do Piauí, mas todo o Brasil, todo mundo, uma grande missão com esses estudantes. Em resumo, diretora, o que é esse diagnóstico, qual o resultado desse diagnóstico? Eu sei que é muito complexo, não dá para tratar de tudo, mas basicamente, assim, bem objetivamente, o que é que esse diagnóstico constatou? Sempre que a gente faz a avaliação diagnóstica, a gente prioriza 2 áreas do conhecimento, a língua portuguesa e a matemática. Então, mesmo desde a interpretação de textos, vamos dizer, habilidades mais elementares como soma, escrita, para passar para habilidades mais complexas que o que vem no nosso currículo, né? Então, assim, a gente tranquiliza de que nenhum trabalho, principalmente daqui para frente, não vai ser feito olhando para o que foi, principalmente a pandemia, né? Do que vem nesses dados, do que está para os nossos estudantes. E não é só mais pensando numa recuperação paralela como está na LDB, mas numa recomposição mesmo de aprendizagem para os nossos estudantes, olhando para aquilo que não veio de essencial nos resultados. Agora, por exemplo, quem está fazendo uma determinada série este ano, mas tem um problema com a série anterior e com a série em 2020, com a série que cursou em 2020, no caso remota, vai ser feito em horário paralelo, um outro horário, ou tudo dentro do mesmo horário? Para quem é professor, ele sabe, a gente já trabalha, né, com essas nomenclaturas, e gestor, e quem faz o chão da escola. A recomposição da aprendizagem é isso. É a partir de um diagnóstico da minha sala, das minhas turmas, da minha escola, eu fazer um trabalho com estratégias diferenciadas em foco. Não impede, principalmente nas escolas de tempo integral e programas que a gente já tem de no contraturno, né, como já tem, dentre outras ações por contraturno. Mas esse trabalho pontual, estratégico, já é orientado e na pandemia ele vem com mais ênfase, não olhando para só recuperação paralela, mas para recomposição mesmo. Então, reforçando, tudo certo, tudo programado, tudo organizado para a retomada das aulas presenciais em todo o Piauí a partir do próximo dia 7. Nós já tivemos o processo de retomada ontem, inclusive nós estamos nesse acompanhamento. Muitas das nossas escolas começaram totalmente integral, algumas estão parcial. O que a gente garante aqui, Douglas, para todos, é de que independente do motivo que não venha ter iniciado, haverá um cumprimento de carga horária para os nossos estudantes, sempre com foco maior no ensino e na aprendizagem deles. Muito obrigado pela presença da senhora, sucesso, e estamos sempre à disposição para, quando a senhora precisar, transmitir esses recados e levar essas informações a todo o Piauí, nessa área que é tão importante e que sofreu tanto. Muitas áreas sofreram, mas a educação foi uma das mais penalizadas na pandemia. Obrigado pela presença. Por nada, obrigada a todos que nos assistem.